Rapaziada, é o seguinte, Carlo Ancelotti fez a convocatória para os amistosos contra Croácia e França, adversários difíceis, hein? E claro, como toda convocação, tem as polêmicas, tem as surpresas também, eu quero comentar tudo isso junto com vocês. Espero o seu comentário aí pra gente debater um pouquinho mais. Lembrando, tá? Esse aqui é o meu canal secundário, para quem veio lá do Futebol no Detalhe, se inscreve aqui, que aqui é mais resenha, é mais bate-papo e mais opinião do que análise tática. E quem não conhece, tem um canal de análise tática que vai estar aí em collab com este vídeo. Fechou? Dado o recado, vamos logo para essa lista para a gente debater um pouquinho mais como que vai ser, tá? Como que ficou, né, de fato, essa convocação do Carlo Ancelotti. Primeiro nos goleiros. Cara, Alisson, Ederson e Bento, entre Alisson é o goleiro nosso titular. Ponto, tá? Não tem discussão, eu sei que muita gente não gosta. Ah, mas ele não pega pênalti. Poderia ser o Hugo Souza, né? E aí o Hugo Souza ficou de fora dessa convocação. Aí talvez seja a grande surpresa. Na minha opinião, acho que o Ederson é muito mais pela bandeira, né, do que ele já fez, do que propriamente o que ele faz. Não, claro que é um goleiro que vai deixar a desejar dentro de certo ponto, mas eu nunca achei um goleiro embaixo da trave assim espetacular. Acho que ele tem os seus atributos com os pés. E o Bento, por incrível que pareça, né, acabou conseguindo recuperar a sua vaga de titular lá no Al Nassr, muito por conta de uma lesão. Ele já estava sendo vendido, na verdade estava vendido para o Genoa, o goleiro lesionou, e aí ele conseguiu se manter. Então, na minha opinião, até depois eu vou trazer o campinho, como que eu imagino que vai ser montada a seleção aqui com os 26, ele é o segundo goleiro hoje. Tá, isso foi provado na ausência do Alisson, ele jogou, não foi o Hugo Souza, né? Tanto que eu acho que agora o Hugo Souza fica um pouquinho aí em risco, né, de uma convocação. Eu ainda levaria, tá? Não por clubismo, mas eu acho que é bom ter um goleiro confiável em pênaltis, se essa for a estratégia do treinador. Senão a gente tá muito bem servido com o Alisson embaixo das traves no tempo normal. Seguindo de laterais, tá? E muita gente vai perguntar, pô, Danilo não vai jogar de zagueiro? Depois a gente vai ver lá aí no campinho, mas ó, Danilo, Alexandro, Douglas Santos e Wesley. Para ser bem sincero, o Wesley não é surpresa, o Douglas Santos foi muito bem na última convocação dele, apesar, né, de ser um jogador do Zenit, que a gente vê muito pouco, mas é um jogador consistente e é o estilo Ancelotti, que é uma das coisas que eu já falei em outros vídeos, falo nas redes sociais também. A gente tem que pensar também na característica do jogador. Então, assim, se de um lado ele tem um lateral mais ofensivo, que é o caso do Wesley, por exemplo, que eu acho que vai ser o nosso titular, já dando spoiler, não dá pra ter dois jogadores extremamente avançados, principalmente porque a gente joga com ponta, né? Então aí eu acho que não dá muito encaixe. Então tem que ser um lateral que joga mais por dentro, pode jogar mais por dentro, que é o caso do Douglas Santos, e também tem um aspecto defensivo legal, tá? Agora, eu me questiono ainda sobre o Danilo e o Alexandro. É impressionante que mais uma Copa do Mundo a gente vai ter ambos, tá? Lembrando que o Danilo hoje, não unanimidade no Flamengo, né? O Alexandre ainda continua jogando pelo que eu tô vendo, tá? E aqui a gente já chega a alguns nomes laterais, tá? Por exemplo, o Vitinho do Botafogo foi um nome que muita gente chamou a atenção, falou, cara, tá na pré-lista e tal, pode ser convocado. No fim das contas ele não foi. Aqui também o Luciano Juba, né? Que muita gente pede, pô, Juba na seleção, eu confesso, eu vi pouco, mas também é um lateral ofensivo, né? É um lateral que ele se destaca muito mais pela ofensividade do que propriamente ser defensivo. O que não bate de acordo com o que o Ancelotti quer, pelo menos que a gente viu até o momento do seu trabalho. Então complica um pouquinho mais. Aí Bidu e Mateuzinho é que eu peguei essa lista aqui já pré-pronta, tá? Então por isso que eles estão aqui, mas se vocês acharem que, pô, faz sentido, né? Poderia ser convocado, comenta aqui embaixo. Eu acredito que pouca gente vai concordar com isso. E aí, para só um pouquinho esse vídeo, editor, que eu tenho uma novidade. Se assim como eu, você gosta de analisar jogadores, já pensou em transformar essa leitura de jogo em prêmios? Com a Fanteam isso é possível. A Fanteam é uma plataforma de fantasy game onde você monta seu time e acompanha o desempenho dos jogadores em campo. Aquela análise sobre quem vai dar assistência, finalizar ou marcar gol, agora vira pontuação na sua equipe. Com apenas R$10 de depósito, você já participa de torneios valendo prêmios e ainda desbloqueia 30 em ingressos de fantasy. Quer testar sua leitura de jogo na prática? Então clica agora no link da descrição, monta seu time e mostra que você realmente entende do jogo. E vale a pena a gente já ressaltar, né? O Wanderson tá fora da Copa do Mundo, do Mônaco, e o Caio Henrique também tá com uma grande lesão, tá? Então são dois jogadores que possivelmente estariam nessa lista, tá? Caio Henrique já há muito tempo consistente ali no Mônaco, né? Pode
descer pro ataque, defende também. E o Wanderson é um jogador que não compromete. A grande verdade é que eu acho que é o maior tendão, né, o calcanhar de Aquiles da seleção brasileira, são as laterais, porque certamente não tem nenhum nome unânime, né? Principalmente se a gente parar pra pensar, né, que o Wesley seria unânime aqui. E o Wesley tá jogando de ponta esquerda, né, de ala esquerdo na Roma, tá? Ou seja, ele tá brilhando, mas tá totalmente fora da posição que a gente precisaria dele na seleção brasileira. Mas enfim, esses são os laterais, vocês comentem aí embaixo. Depois zagueiros, tá? Volta Bremer pra seleção e, cara, eu vou defender muito o Bremer aqui. Porque quem acompanha a Juventus sabe, o Bremer em forma é um zagueiro excelente, muito seguro. Inclusive a Juventus melhora muito quando tá com ele em campo. Só que é um jogador que infelizmente sofre com muitas lesões. Então assim, ó, méritos, velho. Não faz sentido a gente questionar de fato o Bremer futebolisticamente. Pode ser que você não conhece, aí beleza, tal, mas futebolisticamente ele é muito bem. O Marquinhos, mesmo questionamentos ou não, eu acho que o Militão, por exemplo, em forma, jogando de zagueiro pro lado direito, é um jogador que me dá mais confiança. Só que o Militão, infelizmente, também tá quebrado. A gente vai falar também de outros jogadores, tá? Léo Pereira, também sempre muito bem no Flamengo, não pela questão do gol de falta aí recentemente, mas é um jogador também muito consistente, tem um bom jogo pelos pés, com os pés, que isso pesa, tá, pessoal? Eu sei, zagueiro tem que marcar. Tem. Mas se a gente parar pra pensar que a seleção brasileira vai enfrentar alguns adversários que vão estar extremamente fechados e vai ter muito zagueiro com posse de bola, então é necessário. Apesar de, obviamente, ele ser banco do Gabriel Magalhães, que tá voando no Arsenal há muito tempo, tá? E aí, por fim, a gente tem a grande surpresa dessa convocatória, que é o Ibanez. Eu duvido que você tinha falado, o Ibanez vai pra Copa do Mundo, vai ser convocado pelo Ancelotti. E do nada ele surgiu, tá? Eu tenho uma opinião. Eu acho, né? Eu vejo poucos jogos ali da Arábia Saudita, mas é um zagueiro de velocidade. E querendo ou não, dependendo do adversário que a gente pegar, um zagueiro de velocidade vai ser muito importante pro Brasil. Por quê? Porque a tendência é que a gente sofra mais ataques de contra-ataques e transições rápidas. E aí faz um pouquinho de sentido, tá? Apesar de eu achar realmente um pouco de loucura. E aí, vale a pena a gente lembrar alguns nomes que com certeza muita gente vai sentir falta. Thiago Silva, depende, né? Mas ele mesmo quis, né, fazer um lobby para ele próprio, né, na seleção brasileira. Continua jogando muita bola, inclusive fiz análise lá no FND sobre ele. Fabrício Bruno, questionável. Eu acho que ele aqui perde bastante nessa convocatória. O Léo Ortiz realmente nunca teve assim, um histórico muito grande de seleção brasileira, mas também é um bom nome. Gosto muito do Léo Ortiz, inclusive com a bola nos pés é muito bom jogador. E aí depois um esquecido, né, o Alexandro, que até mesmo no Lille, né, por conta de lesões e alguns problemas ali, não vem jogando. Uma pena, porque ele foi muito bem quando foi convocado. E aí por fim o Murilo. Esse talvez merecia uma chance, tá? Só que aí seria no lugar do Léo Pereira, então teria que escolher entre os dois. Acredito que nesse ponto o Ancelotti preferiu o Léo Pereira. Vamos seguir para os meios. Meio a gente teve apenas 5 convocados. Casemiro, normal, melhor a ser do Ancelotti ter trazido o Casemiro de volta para a seleção. Andrei Santos também, cara extremamente seguro, agora no Chelsea também tendo mais espaço. Gabriel Sara, a grande novidade, cara. Quem viu Champions League sabe que o Gabriel Sara não tá aqui de bobeira. Realmente muito bom jogador. Fabinho, que muita gente questiona, o Fabinho também é uma surpresa. Não é. Por que ele não é surpresa? Fabinho, em características, tá, de jogo, de marcação, né, de ser aquele jogador que distribui um pouco a bola ali no início da jogada, é o mais próximo do Casemiro, pessoal. Então, por isso que o Fabinho está nessa convocatória, apesar de ser mais um jogador, já tem uma idade mais avançada, tá jogando na Arábia Saudita, pouca gente acompanha, mas o Fabinho é bom jogador, tá? Por isso que ele tá aqui. E aí o Danilo também, que tá comendo a bola aqui no Brasil nesse início do Botafogo, é um dos poucos que salvam, né? Em alguns momentos aí complicados que tem a equipe carioca, tá? E aí, alguns jogadores ficaram de fora, né? Marcos Antônio, Jean Lucas, Breno Bidon, muita gente defendeu. Tem que ter o Breno Bidon ali como meio campista, tal. Martinelli também tá voando ali no Fluminense. Aliás, é um cara muito consistente, né? Não dá pra gente falar voando, mas é um cara muito consistente. E o Lucas Paquetá, tá? Acho, né, por tudo que a gente observa, que o Ancelotti já tem meio como certo o Paquetá, tá? Mas esses testes aqui podem complicar ele, tá?
Lembrando, né, que não temos o Bruno Guimarães lesionado. Tá? Então, era um desfalque certo aí que a seleção teria. E aí abre vaga para alguns testes que depois eu vou mostrar para vocês no campinho como vai funcionar. E aí a gente chega onde tem mais jogadores que são os atacantes, tá? Matheus Cunha, Vini Júnior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Luiz Henrique, Ryan, Igor Thiago pela primeira vez, assim como o Ryan também, João Pedro e o Endrick de volta, tá? Vou falar dos que são surpresa, né? Pelo menos por ser a primeira vez, né? O Ryan chegou muito bem no Bournemouth, é um ótimo jogador, tá? Então não tem muito o que contestar, talvez pode ser ali aquele jogador mais novo, né? Que vai para uma Copa do Mundo, assim como foi Kaká em 2002, por exemplo. O Igor Thiago pode ser o 9 que a gente não tem nessas exatas características, tá? Tecnicamente ele não é acima do João Pedro, nem acho que ele é acima do Endrick também, mas é um cara de características diferentes, inclusive estou para fazer uma análise dele também mais tática, tá? E aí o Endrick, por tudo que vem fazendo agora no Lyon, jogando, o Endrick é realmente muito bom, faltava para ele jogar, começou a jogar, e aí a gente já não tem dúvida mais da sua qualidade técnica, né? E aí os jogadores ficaram de fora. O primeiro deles é sempre muito questionável, que foi o Neymar, né? Assim, pessoal, eu vi o jogo de ontem dele contra o Corinthians e futebolisticamente não é uma parada assim que enche os olhos, tá? Você fala, caramba, o Neymar tá jogando muita bola, ele tem que ir para a seleção brasileira. Não, tá? O Neymar tá muito bem fisicamente, também não. Tá? E como ele mesmo disse que ele não precisa de teste, né? Então se ele for para a Copa do Mundo, ele tem que ir direto. E talvez eu acho que seja a questão do Ancelotti, lembrando que o Ancelotti também falou, se o cara não tiver fisicamente 100%, ele não vem. Então partindo desse pressuposto, pode ser que a gente não tenha, de fato, o Neymar da Copa do Mundo. Você queria o Neymar ou não? Depois você comenta aqui embaixo. Jogadores ficaram de fora, né? Caio Jorge, já fez muito gol. Vitor Roque, que estava na pré-lista. O Igor Jesus, que vem jogando muito bem no Nottingham Forest, tá? Pedro, que voltou a fazer gol, só que eu acho que o Pedro, ó, já perdeu boa parte do seu prestígio. Eu acho que o Pedro não volta para a seleção, pelo menos nesse ciclo aqui de Copa do Mundo. Gabriel Jesus, que voltou a jogar bola, muita gente defendeu. E esse daqui, meu amigo, para mim é o injustiçado dessa lista. O Antony merecia, e muito, ter uma oportunidade. Eu, tá, se fosse o Ancelotti, eu deixaria o Luiz Henrique de fora e testaria o Antony, de novo, tá? Acho que ele vem jogando no Betis, ele merecia essa convocatória. Mas, enfim, são escolhas aí do nosso querido. Mas que bom que pelo menos ele não levou o Richarlison, né? Pela primeira vez, o Richarlison não tá na convocação do Ancelotti, que bom, tá? Não tenho nada contra o Richarlison, mas eu acho que neste momento, nesse ciclo, a gente tem jogadores melhores. E no campinho, como que fica essa seleção? Então, até montando já, projetando um time titular, vocês vão perceber que alguns nomes se repetem, tá? Porque eu acredito que jogadores que podem jogar em mais de uma posição aqui no campo, tá? Primeiro, Alisson, Bento e Ederson, como mencionei, o Bento tá com bastante prestígio com o Ancelotti, então me parece que ele será sim o segundo goleiro, até porque o Ederson ficou de fora de algumas convocações, né? Depois na defesa, acho que não tem dúvidas, a gente vai de Gabriel Magalhães e Marquinhos. É muito provável que isso não mude até a Copa do Mundo, né? Com a lesão do Militão, o Militão poderia ser lateral direito nessa seleção e acredito que ele vá como uma opção de lateral direito se ele tiver condições. Mas inicialmente acho que o Wesley está à frente do Danilo, tá? E como vocês viram, eu coloquei o Danilo aqui na zaga do lado direito. Se ele for, ele pode jogar nessas duas posições. E aqui também, obviamente, eu adicionei o Ibañez e o Léo Pereira, que são os reservas imediatos. Acho que aqui não tem dúvida. Zagueiros canhotos jogando no lado esquerdo, zagueiro destro aqui jogando do lado direito na defesa do Ancelotti. Do lado esquerdo, pode ser até que o Alexandre seja titular, né? Mas na minha opinião, aqui realmente foi questão de gosto. Para mim, o Douglas Santos hoje está à frente, tá? Por tudo que mostrou nos amistosos, quando teve oportunidade, e até para mudar um pouquinho, chega do Alexandre na lateral, sabe? É um jogador democrático e tal, que não vai complicar muito, mas sei lá, eu honestamente não gosto. Não gosto mais, né? Especificamente falando. Enfim. No meio, Casemiro absoluto, segue sendo titular, como eu mencionei, Fabinho pode fazer essa função, e o Andrei Santos que surge nas duas, tá? Acho que o Andrei Santos pode até surgir como titular do lado do Casemiro. Por quê? Porque o Andrei Santos ele faz tanto 5 quanto 8. Tá? Então ele tem possibilidade de jogar nas duas.
E aí, as duas opções que certamente serão testadas, que eu espero, né, pelo menos, que é o Gabriel Sara, que na minha opinião está à frente do Danilo, e o Danilo aqui como uma terceira opção. Talvez, pode ser que o Ancelotti já teste de cara. Então joga Casemiro com o Sara ou Danilo, tá? Se eu acho, agora, que Sara e Danilo têm a mesma característica do Bruno Guimarães, eu acho que não, tá? Eu acho que até em posicionamento e tal, ok, mas são jogadores um pouco diferentes, tá? Não sei se vocês concordam comigo ou não. Lado esquerdo, Vini Júnior absoluto, Martinelli é a segunda opção e o Rafinha, tá? E muita gente vai falar, pô, Rafinha de ponta esquerda, do lado esquerdo do campo? Sim. Se a gente observar o Barcelona, por exemplo, de hoje, o Lamine Yamal é o ponta direita e o Rafinha joga da esquerda para dentro, tá? Obviamente ele troca vários momentos de posição, até chega do lado direito, mas ele tem muita liberdade de flutuar, mas inicialmente no campinho, ele vai aparecer lá do lado esquerdo no Barcelona. E aí do lado direito, claro, o Rafinha não será banco, inclusive é um jogador que está numa fase absurda de novo, tá? Um jogador que a gente, eu acho que subestima aqui no Brasil. Titular, com o Luiz Henrique sendo a primeira opção. E aí eu coloco o Ryan também como a terceira e o Endrick como a quarta, tá? Lembrando, tá? No Lyon, o Endrick tá jogando do lado direito para dentro, tá? Jogando com o Yaremchuk, né, o ucraniano, como um centroavante. Então ele não tá jogando como um centroavante, como 9 de fato. Então essa daí também é uma coisa que o Ancelotti a gente vai precisar tentar entender que posição que de fato ele vai colocar o Endrick. No ataque, João Pedro, Igor Thiago e Endrick de novo, porque o Endrick é uma opção sim ali para ser o 9, tá? Que é o jogador mais avançado, mas o João Pedro inicialmente mais à frente, mas certamente ele vai testar o Igor Thiago por aqui, porque é uma característica diferente que é a do João Pedro. E aí eu imagino que o Cunha, nesse 4-2-4 que eu montei, seja o titular. Pode ser também o Vini Júnior, pode ser também, por exemplo, com entrando o Martinelli aqui desse lado, ou o Rafinha desse lado, e aí o Vini Júnior seja empurrado para o ataque. Lembrando que ele já foi utilizado assim no Barcelona, tá? Parece loucura e tudo mais, mas ele já jogou também como um segundo atacante por lá. Fechou? Então esse daqui é meu vídeo, essa é a minha opinião. Não acho que foi uma convocação ruim, mas também, óbvio, não gostei de todos os nomes, me surpreendeu de fato o Ibañez. Fiquei chateado com o fato do Antony estar de fora, mas a gente vai tentar analisar ali com calma, porque os adversários são bem complexos, e aí a gente vai ver se o Ancelotti acertou ou não nessa convocação que já precede, tá bem perto aí da última da Copa do Mundo. Valeu, se inscreve aqui no canal, deixa o like e tamo junto.